fortes. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força que um jovem tem. Primeiramente, talvez saia um fundo musical estranho, porque ligaram o som aqui perto, mas tá bom, né? Então vamos lá. Eu gostaria que você então pudesse acompanhar em Jeremias capítulo 1, versículo 6 ao 9. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, esse probleminha de Jeremias talvez seja o seu problema também. Por quê? Muitas das vezes nós desprezamos a nossa mocidade, a juventude. E por quê? Porque temos medo, achamos-nos incapazes diante de tantas pessoas que sabem tantas coisas e nós achamos que não podemos fazer nada porque não temos muita idade, não temos tanta sabedoria, tanto conhecimento, ou simplesmente porque as pessoas vão olhar pra gente e vão nos desprezar, né? O que é que uma pessoa de 15 anos sabe? Talvez uma pessoa de 50 possa pensar. O que é que uma pessoa de 20 anos sabe? Eu tenho 50. Mas só que a questão não é a idade. A questão é nos posicionarmos naquilo que Deus nos confiou, é entendermos que não somos nós, mas que é a palavra do Senhor na nossa boca, assim como a palavra do Senhor estava na boca de Jeremias. Acredito eu que depois disso, Jeremias ele se posicionou com coragem, com força, e tudo isso mudou, né, a partir do momento que ele entendeu que não era ele, mas que era o Senhor através dele. Também existe uma passagem lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Bom, esse é um versículo que fala muito com os jovens. E é muito interessante, porque muitas das vezes é como eu já tinha dito, nós desprezamos a nossa mocidade, mas só que na verdade o Senhor diz que os jovens eles devem ser um exemplo para a igreja, sabe? Imagina aquela pessoa na igreja que você olha e você diz: Nossa, essa pessoa conhece tanta palavra, nossa, essa pessoa é tão madura em Deus, é um adulto, é uma pessoa, sabe? Aquelas senhorinhas, aqueles senhorzinhos que você olha e você vê sabedoria. Mas, sabe, na Bíblia diz que você deve ser um exemplo para eles. Sabe, é muita responsabilidade que o Deus ele atribui aos jovens. Ele diz: seja você um exemplo no amor. Sabe, essa coisa de que jovens só podem andar com jovem, está errado. Jovens devem tratar bem adultos, jovens devem tratar bem os idosos. Seja um exemplo no trato. Trate bem as pessoas dessa igreja. É isso que está dizendo em Timóteo. Sabe, Timóteo, não despreze a sua mocidade. Timóteo era jovem e o conselho: não despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo na fé, seja um jovem fervoroso, cheio de fé, cheio da fidelidade, cheio da convicção de quem Deus é. Trate bem as pessoas da sua igreja, ame, conheça, seja um exemplo na palavra, tenha a palavra na sua mente, na sua boca. Esse é o conselho. Seja um exemplo na pureza. Né? Muitas das vezes as pessoas pensam, jovens, né? Tanta coisa do mundo, tanto atrativo, mas aqui a palavra está dizendo para Timóteo e para nós jovens: sejamos um exemplo na pureza, sejamos um exemplo no conhecimento da palavra, sejamos um exemplo na fé, sejamos um exemplo no tratar as pessoas, sejamos um exemplo no amor. Não podemos desprezar a nossa mocidade, mas nós devemos ser um exemplo para a igreja do Senhor. Sabe, até para aquelas pessoas que são sábias, até para aquelas pessoas que você sabe que são a figura de Deus na terra,
mas que você seja tão bom e seja tão alicerçado em Deus, que você seja um exemplo para elas. Isso não é lindo? Isso nos diz que Deus, ele sabe que nós podemos, existe um potencial na vida dos jovens. E não podemos desperdiçar isso ou desprezar isso. Por fim, eu queria dizer para vocês o versículo de 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, aqui está dizendo que o Senhor, ele escreveu para nós jovens. E ele diz porque vocês são fortes e a palavra está em vocês. E você já venceu o maligno. Não diz que nós vamos vencer, mas que já vencemos. Outra vez o Senhor está aqui dizendo, somos fortes sim. Existe força sim nos jovens. E os jovens, eles são um grande potencial. Existe uma grande expectativa para os jovens, uma grande expectativa do Senhor para fazer na vida dos jovens, porque Ele mesmo disse, eu vos escolhi, eu vos escrevi, porque sois fortes e já tendes vencido. Somos vitoriosos, já vencemos o maligno. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Então você é forte, que você possa servir ao Senhor com toda essa força, com coragem, entendendo que você é forte sim, que você é capaz sim de cumprir tudo aquilo que Deus tem prometido, tudo aquilo que Deus tem realmente planejado para a sua vida. Você é capaz, você é forte, jovem. Tá bom, gente? Então até o próximo vídeo e até mais.